Vamos lá, vamos que vamos aqui no caso Adélio Bispo de Oliveira, mais uma vez, Fábio Alvarenga com exclusividade, colocando as fontes na tela para que não haja dúvidas das veracidades dos fatos. Meus irmãos, chega até nós aqui o absurdo do absurdo envolvendo novamente decreto na justiça sobre o caso Adélio Bispo de Oliveira. E dentro desse aprofundamento, porque o jornalismo aqui pensa em você, amigo e amiga, seguidores aqui do Direto no Assunto, nós vamos revelar algo exclusivo sobre a investigação que está prestes a ser um verdadeiro pé na porta da defesa para tentar descobrir aí quem é o mandante ou os mandantes da aberração de circo que aconteceu de fato em Juiz de Fora. E a única coisa que nós pedimos aqui, se você puder, tire aí um tempinho e pare tudo o que você está fazendo, porque sim, você vai se surpreender com essas revelações exclusivas. Escute só. O povo tem o direito de saber quem são os mandantes, quem estava por trás, quem financiou, quem teve interesse em desestabilizar o país daquela forma tão covarde. A transparência é a base de qualquer sociedade justa e livre. Quando a transparência é negada, quando o sigilo se torna um muro, a gente começa a desconfiar que há algo muito podre por trás da muralha. Ah, meu povo brasileiro, como é que a gente explica uma coisa dessas? Faz tempo, muito tempo mesmo, que a gente vive com uma ferida aberta na alma do país. Uma história que parecia ter começado e terminado ali, naquele dia tão fatídico, mas que, na verdade, só faz se arrastar pelos corredores da justiça, com adiamentos e mais adiamentos, deixando o povo com a pulga atrás da orelha e uma pergunta que não quer calar. Afinal, quem mandou matar o homem? É uma história que começa lá atrás, no distante e turbulento ano de 2018, quando o país vivia um de seus momentos mais agitados e a política estava fervendo como panela de pressão no fogão. Era 6 de setembro de 2018, um dia que ficou marcado na memória de milhões de brasileiros, gostando ou não gostando do candidato. Era um dia que mudaria o rumo das coisas. Jair Bolsonaro, então candidato à presidência, estava ali, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E no meio de uma multidão de gente, erguido nos ombros, fazendo o que todo político faz em campanha, se misturando com o povo, acenando, apertando mãos. De repente, a festa vira terror. Uma faca, um grito, o sangue. A imagem daquele atentado chocou o mundo, parou o Brasil. Um sujeito, Adélio Bispo de Oliveira, com um olhar que muitos descreveram como perturbado, mas com uma precisão cirúrgica no golpe, cravou a lâmina no peito do futuro presidente. O país prendeu a respiração. A vida de Bolsonaro ficou por um fio e a eleição, que já era tensa, ganhou contornos dramáticos e sombrios. O Brasil todo se perguntava, como assim? Quem é esse Adélio? Por que ele fez isso? E aí, a narrativa oficial, aquela que tentaram nos vender logo de cara, foi a de um lobo solitário, um sujeito que agiu por conta própria, movido por ideias malucas. Mas vamos combinar, meu povo, a gente que é da rua, que conhece a vida, sabe que poucas coisas acontecem do nada. Um ato tão ousado, tão impactante, e a gente não podia deixar de se perguntar: quem estava por trás? Quem financiou? Quem organizou? A desconfiança começou a surgir feito mato em terreno baldio. Como um sujeito que mal tinha onde cair morto, com uma vida de aparências tão humilde, de repente tinha um advogado de peso, de renome, para defendê-lo num caso de repercussão nacional e internacional. Essa conta não batia. E é aí que entra na história a figura de Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, o advogado que assumiu a defesa de Adélio Bispo. Zanoni apareceu do nada, ou melhor, apareceu para defender Adélio, e as perguntas sobre o financiamento dessa defesa começaram a pipocar. De onde veio o dinheiro para bancar um profissional desses, que certamente não trabalha de graça, ainda mais num caso tão complexo e midiático? A especulação correu solta. Surgiram boatos, nomes de igrejas, de grupos, de sabe-se lá mais quem, mas tudo foi negado veementemente. Ninguém assumiu a paternidade financeira dessa defesa. Ficou no ar aquele cheiro de mistério, de algo que estava sendo escondido. O povo, com seu faro apurado para a verdade, desconfiava. Se não foi ninguém, quem foi?
O dinheiro não cresce em árvore, não brota do chão. Alguém pagou, e a pergunta "quem pagou?" virou um dos maiores mistérios da política recente do nosso país. Porque, afinal, quem paga a conta geralmente tem interesse no resultado. E que interesse alguém teria em defender com unhas e dentes quem tentou tirar a vida de um candidato à presidência? Essa é a chave para desvendar o enigma, não é mesmo? Por isso, as autoridades, buscando desvendar essa trama e ir além da fachada do lobo solitário, pediram e conseguiram uma autorização para quebrar o sigilo bancário do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. A ideia era clara como água: seguir o rastro do dinheiro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou essa medida, juntamente com mandados de busca e apreensão. A mira estava nas movimentações bancárias feitas entre 6 de setembro de 2018, o dia do atentado, e 1º de dezembro de 2018, um período crucial que poderia revelar de onde vieram os recursos para a defesa de Adélio. Para muitos, era a esperança de que, finalmente, a luz da verdade começaria a dissipar as sombras que pairavam sobre o caso. Era a chance de ver quem estava, de fato, por trás de tudo. Porque o dinheiro, como bem sabemos, tem uma boca que fala muito alto, mesmo que em silêncio. Mas aí entra em cena a Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição respeitadíssima que tem um papel fundamental na defesa das prerrogativas dos advogados e do direito de defesa. E, claro, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com um recurso buscando reverter a decisão que autorizava a quebra do sigilo bancário de Zanoni. A alegação era a de que o sigilo profissional é sagrado, um pilar da relação entre advogado e cliente, essencial para garantir a ampla defesa e o bom funcionamento da justiça. E a gente até entende isso. A gente sabe a importância de ter um advogado que possa trabalhar com a confiança do seu cliente. Mas, para o povo que pensa, para o povo que quer justiça, essa defesa intransigente do sigilo, nesse caso específico, levanta uma bandeira vermelha. Será que o sigilo profissional, que é tão importante, não está sendo usado como um biombo, uma cortina, para esconder algo muito maior, muito mais grave? Será que a defesa de um princípio fundamental não pode, em certas circunstâncias, acabar protegendo não o direito à defesa, mas a impunidade de quem orquestrou um crime contra a democracia? Essa é a grande questão, meu amigo, minha amiga. Porque o que está em jogo não é apenas a quebra do sigilo de um advogado qualquer, em um caso comum. É a quebra do sigilo de um advogado que defendeu o homem que tentou assassinar um candidato à presidência da República, em plena campanha eleitoral. Não estamos falando de um roubo de galinha, de uma briga de vizinhos. Estamos falando de um atentado contra o futuro do país, contra a vontade popular que estava prestes a se manifestar nas urnas. É natural que o povo queira saber. É natural que o povo desconfie quando vê um muro de silêncio se erguer justamente onde deveria haver transparência. É natural que a gente pergunte: o que temem que seja revelado? O que é tão importante que não pode vir à tona, mesmo diante de um crime de tamanha gravidade? Será que a Ordem dos Advogados do Brasil, nesse caso, não estaria mais preocupada em proteger a corporação do que em ajudar a desvendar uma verdade que é crucial para a segurança e a sanidade de nossa nação? Para a gente que vive e sente o Brasil, essa postura por vezes parece uma manobra para manter as coisas como estão, para que certos segredos permaneçam guardados a 7 chaves. E o tempo foi passando, a novela foi se arrastando, e a esperança do povo em ver essa história resolvida foi se esvaindo um pouco a cada dia. Chegamos então a 4 de novembro de 2025. Mais de 7 anos depois do atentado, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça estava marcada para julgar o recurso da Ordem dos Advogados do Brasil. Havia uma expectativa, um fiapo de esperança de que, finalmente, teríamos um passo à frente. Mas, como se a vida real adorasse imitar as piores tramas de novela, veio mais um balde de água fria. O julgamento foi adiado. O motivo? O relator do caso, o ministro Joel Ilan Pachornik, estava ausente da sessão ordinária. Ausência justificada, segundo o presidente da turma, Reinaldo Soares da Fonseca. Ah, essa justificada. Essa palavrinha que, para o cidadão comum, soa como mais uma desculpa, mais um obstáculo, mais uma peça na engrenagem que emperra a justiça. É de cansar, não é? A gente espera, a gente confia nas instituições, a gente quer ver a verdade aparecer, e o que a gente encontra é um adiamento, uma ausência, mais um fica para a próxima. Sem o relator, sem substituto designado, não há como apresentar o relatório, e o processo não avança.
É como se a verdade estivesse ali, batendo na porta do tribunal, mas ninguém abrisse para ela. E o povo fica do lado de fora, com a mão na maçaneta, esperando e se perguntando até quando. Quantas desculpas, quantas justificativas serão necessárias para que um caso tão grave e tão importante para a história recente do país finalmente seja analisado de verdade, sem enrolação? A paciência do brasileiro tem limite, e a cada adiamento, a cada manobra, a confiança nas instituições vai se corroendo, um pedacinho por dia. Aí, a promessa é que o recurso passará para a próxima sessão ordinária do tribunal, marcada para 11 de novembro de 2025. Na mesma data, haverá uma sustentação oral relacionada ao caso, ou seja, mais uma semana de espera, mais uma semana de angústia e de incerteza. Para o povo que vê a vida acontecer, que acorda cedo e batalha, que paga seus impostos e espera que a justiça seja feita, essa lentidão, essa burocracia sem fim, é revoltante. É um desrespeito com a inteligência e com a sede de verdade de milhões de pessoas. Afinal, quem tem interesse em manter as sombras sobre esse atentado? Quem se beneficia da lentidão, dos adiamentos, da falta de transparência? Essas são as perguntas que ecoam nas ruas, nas mesas de bar, nas rodas de conversa, onde o povo, com seu bom senso, tenta entender o que está acontecendo de verdade. Para quem defende a direita, para quem acredita nos valores de um país forte, na ordem, na segurança e, acima de tudo, na verdade, essa situação é inaceitável. O atentado contra Jair Bolsonaro não foi apenas um ataque a um político. Foi um ataque à nossa democracia, à nossa liberdade de escolha, à nossa soberania como nação. Foi uma tentativa de calar uma voz que representava milhões de pessoas. E não investigar a fundo, não ir até as últimas consequências, é deixar uma ferida aberta, um precedente perigoso para o futuro. É como dizer que certos crimes podem ficar impunes, que certos poderosos podem operar nas sombras sem serem incomodados. A busca pela verdade não pode ser negociada, não pode ser adiada indefinidamente. O povo tem o direito de saber quem são os mandantes, quem estava por trás, quem financiou, quem teve interesse em desestabilizar o país daquela forma tão covarde. A transparência é a base de qualquer sociedade justa e livre. Quando a transparência é negada, quando o sigilo se torna um muro, a gente começa a desconfiar que há algo muito podre por trás da muralha. E a gente fica aqui, aguardando. 11 de novembro de 2025. Mais uma data para marcar no calendário, mais uma dose de esperança de que, talvez dessa vez, a justiça faça jus ao seu nome e mostre a cara da verdade. O povo brasileiro não esqueceu o que aconteceu em Juiz de Fora. O povo brasileiro não aceita que a história seja contada pela metade. O povo brasileiro quer saber quem estava por trás do atentado, quem financiou, quem são os verdadeiros interessados em manter essa história em segredo. Porque, afinal, a justiça tardia, se não for negada, é uma justiça que perde a força, que perde o respeito e que deixa a sensação amarga de que, para alguns, a lei não vale para todos. Que a verdade venha à tona, de uma vez por todas, para que o Brasil possa finalmente virar essa página sombria de sua história, com a consciência tranquila de que a justiça foi, de fato, feita. A nação espera e merece respostas.